comigo a sua Bíblia em Isaías capítulo 57, versículos do 14 ao 21. Oi? Irmãos, Isaías 57, versículos do 14 ao 21. o carro da placa MNC 9233. A gente precisa que o veículo seja removido ali. Dá uma mudadinha para nós, tá bom? Obrigado. Isaías 57, versículos do 14 ao 21. Encontrou? Pronto. Deixa a sua Bíblia aberta no seu colo, que já já nós vamos voltar a esta palavra. Como é o nosso primeiro momento, gostaria de dizer para você que eu estou muito feliz de estar com você aqui nesta manhã de sábado, de estar com você nesse final de semana para nós orarmos juntos, para juntos nós nos encontrarmos com Jesus. O meu nome é Márcio Mendes, eu faço parte da comunidade Canção Nova, sou um missionário católico, consagrado a Deus na evangelização já há 21 anos, tive o meu encontro pessoal com Deus que transformou a minha vida há 25, quase 26 anos atrás. Nessa Páscoa, eu vou fazer 26 anos que eu tive o meu encontro pessoal com Jesus e que foi transformador para mim, para a minha vida. Tenho 40 anos, fiz agora em março, sou casado com a Rose. Nós somos casados há 14, quase 15 anos. Temos 2 filhos. O Rafael tem 13 anos de idade. O Lucas tem 11 anos. Somos uma família muito feliz mesmo, muito feliz, não é? E temos consciência de que essa felicidade ela é possível e ela acontece porque Deus está na nossa vida. Tire Deus da vida de uma família e você vai ver essa família desabar. E veja o que acontece com uma família onde Deus está presente no centro desta casa. Não é uma família perfeita, porque nós somos imperfeitos, nós estamos a caminho, mas é uma família feliz sim. É uma família que sabe que tem com quem contar. Então nesse final de semana eles me emprestaram para você, então por favor no domingo devolver, ok? Tem um programa que eu apresento diariamente, então algumas pessoas... o padre me contou que já me conhecem da televisão. Eu faço parte da comunidade Canção Nova, e nós temos um sistema de televisão que evangeliza. Eu apresento um programa diário chamado Sorrindo para a Vida, de 8 às 9h15 da manhã, e tem um outro programa de entrevistas na segunda-feira às 22 horas. Então quando você sentir saudade, você sintoniza lá a Canção Nova e a gente se diz um oi. Combinado? Combinado? Então, eu estou contente. Nós recebemos de Deus a graça de vivermos um encontro de final de semana de libertação. Nós precisamos de libertação em vários aspectos da nossa vida. E a libertação de Jesus, a cura que Jesus nos dá e a salvação que Ele nos oferece, é tudo uma coisa só. Porque Jesus, Ele não sabe libertar sem curar, nem curar sem libertar. E a palavra de Deus nos revela que Deus cura salvando e salva curando. Jesus é o nosso Salvador. Eu só vou continuar depois que você me responder. Jesus é o seu Salvador? Sim. É o nosso Salvador? Sim. Quando você diz que Jesus é o nosso Salvador, você está dizendo que Ele é aquele que nos cura, que Ele é aquele que nos liberta, e nos liberta concretamente. Então eu vou contar para você alguns testemunhos concretos que eu experimentei, que eu vivenciei, que eu testemunhei, mas a cura e a libertação que Jesus nos dá não para nesses testemunhos. Uma vez
eu estava morando em São Paulo e nós tínhamos lá uma casa de evangelização na Avenida Washington Luiz, muito conhecida ali na Grande São Paulo, em São Paulo. Não é mais conhecida na Grande São Paulo porque é uma avenida realmente de referência. A nossa casa de evangelização era uma casa de esquina, num lugar muito difícil, porque quem alugou essa casa de evangelização para nós, visitou-a durante o dia. Então durante o dia era um ponto comercial, e à noite era um ponto de prostituição de travestis. A gente descobriu na primeira noite do nosso grupo de oração, tinha 30 pelado fazendo o acolhimento do lado de fora. Então foi um choque para nós, e eles, coitados, perceberam que a gente ficou chocado. Era a primeira experiência que a gente vivia assim, de ter a nossa casa de evangelização junto de um ponto de distribuição de drogas e de prostituição masculina. Tivemos que conviver juntos, nos encontrarmos todas as noites do grupo de oração, tivemos que fazer amizade com eles. E olha, se tornaram pessoas de amizade mesmo. Não foram discriminados, não foram desrespeitados. Então chegava um momento, depois de meses que nós estávamos lá, que quando ia dando a hora do grupo de oração, como eles estavam todos meio despidos, por respeito, eles se retiravam. E diziam para nós: olha, pode deixar, falar para o pessoal que se quiser pode deixar o carro até aberto, que a gente toma conta, nas coisas de vocês ninguém vai mexer. Tinha feito amizade, né? Então naquele lugar nós recebemos muitas graças e também recebemos muitas provações. Isso foi uma provação para nós, foi uma dificuldade para nós, mas muitos milagres, porque milagre é algo maravilhoso aos nossos olhos, aconteceu naquele lugar. E teve um dia, já quase um ano que nós morávamos ali, que eu tinha ido para lá, para preparar um dia de evangelização naquela casa, porque embaixo era a livraria, em cima nós tínhamos um salão para pregações, para cursos de evangelização. Eu tinha chegado para preparar o ambiente, e nós tínhamos dividido o salão, mais ou menos como eu vou te mostrar agora. Imagine que esta igreja fosse o salão que a gente tinha. Ele era bem pequeno, mas vamos fazer de conta que fosse do mesmo tamanho. Como era pequeno e a gente não tinha lugar para capela, nós colocamos uma parede dessas de madeira, de fora a fora aqui, separando o espaço santíssimo do espaço da aula, do curso, da palestra, não é? Então a pessoa entrava por uma portinha que estava ali à esquerda, e o Santíssimo ficava ali naquela parede. Era um corredorzinho onde estava o Santíssimo Sacramento. Quem conhecia e sabia que ali tinha o Santíssimo, o sacrário, como nós temos aqui, podia ir lá fazer adoração, mesmo que não fosse da Canção Nova. Um dia eu entrei lá e havia uma senhora prostrada, vomitando aos pés do sacrário. E quando eu entrei naquela capela, me deu um calafrio no meu corpo, e eu tive certeza que ela estava vomitando, não é porque ela estava passando mal fisicamente, mas porque ela estava sendo vítima de uma opressão diabólica. Porque Deus, Ele dá dons para todos nós. Você que está sentado aí nessa cadeira, nesse banco, você tem carisma, você tem dons do Espírito Santo. Alguns de nós não descobrimos ainda os nossos dons, mas o dia que você foi batizado, você foi batizado, não foi? Foi batizado? Pergunta para o seu colega de banco aí, você foi? Então você tem carisma, você tem dons. Você pode até não saber quais são, mas você os tem. E dentre os carismas, tem alguns carismas chamados dons do conhecimento. Entre os dons do conhecimento, tem dois que se chamam palavra de ciência e palavra de sabedoria. Palavra de ciência é quando Deus dá uma revelação para uma pessoa de algo que ela não sabia. Deus faz muito isso com as mães. Então a mãe está em casa e de repente ela sabe que está acontecendo uma coisa com o filho dela. E quando ele chega em casa, ela vai em cima dele e diz: aconteceu isso, isso, isso com você? E ele diz: como é que a senhora sabe? Quem foi que te contou?
Ela não diz, mas no fundo do coração ela sabe que Deus revelou isso para ela. Só que isso não acontece só entre mães e filhos. Em grupos de oração, em comunidades da fé reunidos, ao rezar, uma pessoa rezando pela outra, Deus dá a uma delas a revelação do que está acontecendo com a outra, ou que aconteceu no seu passado, ou que está acontecendo no presente, e Deus dá essa revelação para curar, para libertar e para salvar aquela pessoa. Não é mexerico, não é fofoca, não é denúncia dos pecados que a outra está vivendo. Deus sabe o que revela e a quem revela e para que revela. Então, se o Senhor, nosso Deus, um dia dá a alguém uma revelação sobre algo que aconteceu com você, o que está acontecendo com você, é porque Ele já decidiu como é que Ele vai te libertar. E o momento da graça chegou para você. Esse dom de ciência não é um dom que Deus me deu. Não tenho esse dom de conhecimento. Já vivi experiências com Ele em uma ou outra situação. Deus já me deu uma palavra de ciência, já. Mas quando a pessoa tem esse carisma, ele se manifesta frequentemente através dela. Em mim, esse carisma da palavra de ciência se manifesta raramente. O que é que Deus me dá? O que Ele manifesta muitas vezes por meio de mim? Um dom do Espírito Santo chamado discernimento dos Espíritos. Por que se chama discernimento dos Espíritos? Porque através deste dom, a gente sem pensar, a gente consegue detectar, descobrir assim de pronto, se uma coisa é de Deus, se uma coisa é do ser humano, ou se uma coisa é do diabo. Não é algo que a gente fica maquinando, interpretando, tentando descobrir. Não, você sabe, simplesmente sabe. E quando eu entrei naquela capela, eu sabia, como se eu já tivesse visto, e como se alguém já tivesse me contado, eu sabia que o que aquela mulher estava sofrendo era diabólico. Então o que eu fiz? Me lembrei daquela palavra de Jesus que diz que quando a gente for evangelizar, a gente deve ir 2 a 2. E de uma outra que ele diz que quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas no nome dele, o que acontece? Ele está no meio delas. Corri e fui buscar mais um. Desci as escadas, chamei um irmão meu de comunidade, um missionário da Canção Nova, e não contei para ele do que se tratava, porque ele ficava meio assombrado com essas coisas. Então, se eu contasse, ele não vinha. Chamei ele para ele me ajudar com a senhora lá em cima, e fiquei prestando atenção nele. Falei: fulano, vem cá. Falei: tem uma senhora que está passando mal lá na capela, sobe comigo lá, vamos ajudar. Verdade, tudo que eu falei para ele é a verdade. A hora que ele entrou, eu vi que ele fez assim: nossa. Falei: nossa, o quê? Falou: tem alguma coisa de estranha. Eu falei: ó, era o que Deus já estava me mostrando. Fomos lá, perguntei para aquela senhora o que estava acontecendo, e ela começou a se desculpar por causa do vômito. Eu disse para ela: a senhora esquece isso daí, isso não tem problema nenhum, isso eu limpo depois, eu não estou preocupado com a capela, estou preocupado com a senhora, o que a senhora tem? Aí ela disse: ah, meu filho, isso que está acontecendo comigo eu já estou acostumada. Falei: como assim a senhora já está acostumada? Desde que eu me conheço por gente, ela disse, que eu não posso fazer o sinal da cruz, que eu não posso rezar uma Ave Maria, que eu não posso rezar um Pai Nosso ou entrar num lugar assim, porque se eu entrar eu passo mal de desmaiar, ou tenho ânsias de vômito. Mas quando eu entrei nessa capela e vi que não tinha ninguém, eu insisti em ficar, porque eu acreditei que talvez eu pudesse rezar. Mas olha o que aconteceu. Eu falei: então tá bom, então venha conosco, que se a senhora quiser nós vamos ajudar a senhora.
E aquela mulher me contou, gente, uma vida miserável, de sofrimentos, de doenças, de maus tratos, uma vida, desculpe a expressão que eu vou usar, uma vida desgraçada. Só que eu, porque caminho com Jesus já há algum tempo, fui aprendendo que quando Deus faz uma pessoa chegar ao ponto em que ela chegou, é porque também chegou o momento da libertação. Ela não estava naquele lugar por acaso, como você não está nesse retiro por acaso. Ela não foi lá por coincidência, mas a divina providência, a mão de Deus, a guiou até aquele lugar. E eu sabia que naquele dia nosso Senhor iria libertá-la. Então eu me sentei, porque ela estava sentada, eu estava de pé. Fiquei à altura dos olhos dela e disse para ela assim, eu falei, pois saiba a senhora, que hoje foi o último dia em que a senhora não conseguiu mais rezar. Que a partir de agora, algo vai mudar na sua vida. Se a senhora quiser, e aceitar que a gente reze pela senhora, a senhora quer? Falou, ô meu filho, eu nem sabia que eu podia pedir isso para vocês, eu quero que vocês rezem sim. Então eu e o meu companheiro ficamos de pé, pedi a ela, porque já era uma senhora, que ficasse sentada, e às vezes a oração demora um pouquinho. Nós fizemos aquilo que a palavra de Deus nos manda fazer, porque está escrito lá em Marcos, no capítulo 15, versículos 16 ao 18, entre as coisas que estão escritas lá, Jesus disse, imporão as mãos aos enfermos, e eles... Quem sabe fala bem alto. E eles serão curados. Então o Edson estava de um lado, eu estava do outro. Colocamos as nossas mãos sobre ela. E quando nós invocamos o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, essa mulher caiu da cadeira e começou a se contorcer e a se convulsionar, ter convulsões no chão, como quem estivesse tendo um ataque epilético. Você acha normal uma pessoa ter um ataque epilético porque alguém disse o nome de Jesus do lado dela? Você acha normal? Eu também acho que não. Nós entendemos o que estava acontecendo. E como nós insistíssemos na oração, uma coisa que tinha entrado naquela mulher e que tinha dominado a vida dela até aquele dia, se voltou para nós por meio do corpo dela e começou a dizer assim: nós não podemos matá-la, mas todo o mal que nós podíamos fazer contra ela, nós fizemos. E ela era uma mulher arqueada, ela era uma mulher torta, corcunda. E na hora que eu estava tendo aquela conversa com ela, ela me disse, eu perguntei, a senhora não vai à missa? Ela falou, eu sou católica, eu não vou mudar de religião, mas eu não posso ir à missa. Porque quando eu começo a entrar na igreja, a minha coluna entorta cada vez mais, de uma maneira que a minha cabeça fica na altura do meu joelho, ela vai. Falei, então, todas as vezes que a senhora se aproxima da igreja com a finalidade de ir à missa, isso acontece? Ela sempre. Bom, aquela coisa que estava dentro dela disse, ela é torta deste jeito por causa do sofrimento que nós infringimos a ela. E ali durante a oração, veio a confissão daquela coisa de como tinha entrado na vida daquela mulher. Então por isso eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te dizer agora, porque nós que somos católicos, nós às vezes tratamos com muita simpatia certas seitas. Você tem que tratar com simpatia todas as pessoas. Quem não é cristão merece o seu amor e o seu respeito como qualquer pessoa cristã, e talvez até mais. Mas uma coisa é a pessoa que participa da seita, outra coisa é a seita. Tem cristão que diz que é cristão e vive no espiritismo. E eu vou te falar, não existe espiritismo sem invocação de espíritos. Por que chama espiritismo? Porque para ser tem que invocar espírito.
Ah, mas eu vou num espiritismo que não invoca espírito. Ou você está enganado, ou então não é espiritismo. Porque a base do espiritismo é a invocação dos mortos, é a invocação dos espíritos. E se você for pegar a Bíblia, está expressamente proibido na palavra de Deus que a gente faça esse tipo de invocação. Por que que um cristão católico não faz esse tipo de invocação de espíritos? Porque quando uma pessoa morre, ou ela entra na glória de Deus, ou ela se encaminha para um outro destino, mas ela não fica vagando por aí. E quando uma pessoa que perdeu um ente querido, invoca esse ente querido, não é ele que volta. Muitas vezes é charlatanismo, é gente querendo tirar o seu dinheiro, que engana você dizendo que você quer ouvir, que simula que quem está ali foi o seu ente querido falecido. A maioria das vezes é simulação, é engano para tirar o seu dinheiro. E quando não é, porque às vezes não é, e quando não é mentira, é coisa pior. Então a palavra de Deus nos diz: para um cristão, isso é proibido. Por que que é proibido? Aquela mulher estava ali em carne e osso para nos testemunhar o porquê. Ela estava oprimida por um espírito demoníaco. E aí aquele espírito contou o que aconteceu. Ela, quando tinha por volta dos 9, 10 anos de idade, morando na roça, no interior paulistano, que quando resolve fazer frio, é frio para arrebentar, a mãe dela tinha proibido que ela entrasse no rio para tomar banho. E ela, menina, mocinha, não podia entrar pelada. Entrou com roupa e tudo, porque não queria ser flagrada ali por alguém, despida, e muito menos pela mãe dela, pegasse ela ali despida. Então ela tomou banho com roupa, deixou que naquele dia frio a roupa secasse no corpo. Provavelmente o que ela teve foi uma pneumonia daquelas pesadas. A mãe muito pobre, sem recursos para trazer um médico aonde eles moravam e sem condições de levar a filha até o médico, levou-a naquilo que ela achava mais parecido com o médico, levou-a a um feiticeiro que invocou aquele espírito sobre ela e que tinha feito da vida daquela mulher um verdadeiro inferno, e que agora dizia para nós, para mim e para aquele que estava ali comigo. O Edson hoje, que foi a pessoa que estava comigo naquela oração, ele é o coordenador da Renovação Carismática Católica na Arquidiocese de Curitiba. Aquele espírito dizia para nós: nós não podemos matá-la, mas todo o mal que nós podíamos fazer contra ela, nós fizemos. Mas naquela hora, a mão de Deus já operava para realizar a libertação daquela mulher. E de repente ela voltou a si. E nós percebemos que Jesus tinha expulsado aquele mal de dentro dela. E quando ela voltou a si, ela não lembrava de como ela tinha caído da cadeira. E não era eu que ia contar. Então ela olhou e disse: nossa, o que eu estou fazendo no chão? Eu falei: a senhora escorregou da cadeira. Mas quanto tempo que eu estou aqui? Eu falei: tem um pouquinho só, senta aqui de novo e vamos conversar. Ai meu Deus, eu falei: está tudo em paz, está tudo bem. Vamos continuar a nossa oração, porque agora a senhora já pode rezar. E depois de muitos anos, aquela mulher rezou conosco. E eu vi que quando ela levantou as mãos para rezar, as mãos dela tremiam e suavam. Mas não era por causa de um mal agora, ela estava emocionada pela presença de Deus que ela estava percebendo. Então eu fiz um convite para ela. Primeiro eu disse para ela assim, eu falei: olha, dona fulana, Jesus ama muito a senhora. E as lágrimas pingaram grossas dos olhos dela. Por que a senhora está chorando? Ela falou: meu filho, porque eu estou sentindo a presença de Deus neste lugar. Eu falei: então nós vamos fazer o seguinte, hoje nós não vamos pedir mais nada a Deus, nós só vamos agradecer porque hoje o Senhor libertou a senhora.
Deus libertou a senhora e libertou a sua casa. E a partir de agora a senhora vai ter uma paz que antes a senhora não tinha. Então nós não vamos pedir mais nada, nós só vamos agradecer a Deus. A senhora aceita? Ela aceita. Eu falei, então levante as suas mãos e agradeça comigo ao Senhor que foi bom em seu favor, que se manifestou em favor da senhora. E na hora que a mulher levantou as mãos para agradecer a Deus a libertação do coração, a coluna torta há 37 anos se endireitou diante dos nossos olhos. Aquela mulher, ela era corcunda há 36, quase 37 anos. E nós vimos aquela graça acontecer diante dos nossos olhos, porque quando Jesus está presente, libertações acontecem. Diga comigo, quando Jesus está presente na vida da gente, libertações acontecem. E a força do mal é cancelada. O mal é anulado diante da presença de Deus. Eu creio, Senhor. Eu confio, Senhor. E diga para o seu irmão que está sentado do seu lado, na presença de Deus, libertações acontecem. E olha no fundo dos olhos desse seu irmão e diga para ele, mas diga só se você tiver essa certeza: Jesus está presente aqui. E você vai experimentar o amor e a libertação dele. Eu me dedico à evangelização praticamente desde o momento que eu tive meu encontro com Deus, porque foi tão forte o que Jesus, forte e suave. Deus foi entrando na minha vida de uma maneira sutil, mas avassaladora. Ele foi conquistando meu coração, mas conquistando de uma maneira assim, definitiva. E eu fui sempre me dedicando à palavra de Deus, porque foi por meio dela que eu encontrei a salvação. Foi por meio dela que Jesus me libertou do sentimento de morte, do sentimento de solidão que eu carregava dentro de mim, de uma opressão nos pensamentos que eu trazia dentro de mim. E uma vez que eu fiz esta experiência, eu queria que as outras pessoas também fizessem. Então eu comecei muito cedo a pregar a palavra de Deus, porque eu sei que ela tem força de libertar alguém, de salvar alguém. De vez em quando uma pessoa diz: olha, você é apresentador de programa de televisão, não é? Não, eu não sou. Eu sou um evangelizador, que para evangelizar apresenta um programa de televisão. Então, antes de ser um apresentador de programas, eu sou uma pessoa conquistada por Deus e que recebeu a missão de levar essa palavra de Deus. Se não fosse por causa da evangelização, eu digo a você, eu não tenho nenhum desejo de estar em televisão. Eu gostaria de fazer outras coisas. Mas por causa da palavra de Deus, é um prazer para mim estar lá. Eu quero estar lá, porque a televisão é um meio para a gente levar a salvação aos outros. Por amor à palavra de Deus, eu comecei a escrever. Porque eu atendi pessoas que estavam oprimidas muitos anos da minha vida. Eu morei no Rio de Janeiro em 95, de 95 até quase 97. Foram 2 anos que eu estive no Rio de Janeiro. E ali eu atendi muitas pessoas que estavam oprimidas, muitas. Todos os dias eu tinha uma agenda de atendimentos que começava quando eu voltava do seminário. Eu fui seminarista nesses 2 anos que eu estava lá. Eu voltava do seminário para Canção Nova, almoçava, começava a atender, parava umas 8 da noite. Isso era todos os dias que eu estava lá no Rio. Quando eu fui para São Paulo, em missão, enviado em missão para São Paulo, eu continuei esses atendimentos. E eu fui percebendo que existe um meio, um caminho que o Espírito Santo sempre faz para libertar a pessoa.
Existem orações que nós precisamos fazer com a pessoa que necessita de libertação. Pessoa precisa de libertação, então ela precisa de oração. Ela precisa receber a oração e ela precisa fazer a oração. Então, quando era pessoalmente, eu dizia para a pessoa: vou rezar por você, colocava as mãos sobre ela, fazia a oração, intercedia por ela, mas numa certa altura eu dizia: agora é com você, você precisa rezar. E quando a pessoa não sabia como rezar, eu a ajudava, muitas vezes até dizendo as palavras. Você não sabe como fazer? Então peça isso a Jesus agora, mas peça de coração. Não peça porque eu estou falando para você pedir, peça porque você deseja. E eu fui vendo que certas orações recebidas e certas orações feitas se repetiam nos vários atendimentos. E eu fui entendendo que isso era um caminho para a libertação do coração da pessoa. Quando eu já não podia mais atender pessoalmente, como é o que acontece hoje, que por causa dos trabalhos que eu tenho, até mesmo de evangelização, os programas de televisão, programa de rádio, os livros que eu escrevo, os encontros no final de semana, não me permitem mais fazer atendimentos pessoais. Eu não consigo. Porque para você atender uma pessoa assim, você tem que acompanhá-la. Não é bater ponto. Não é igual muita gente diz aí, fazer uma oração de descarrego. Você precisa acompanhar a pessoa. Você precisa encontrá-la mais vezes. E hoje eu não tenho condições de fazer isso. Então, o próprio Espírito Santo foi me conduzindo para colocar no papel, para colocar escrito esse caminho e essas orações. E um dia eu estava no retiro, um senhor veio me contar. Ele disse: Márcio, havia uma voz que me acompanhava e sempre dizia para mim assim: é hoje que você vai se matar, é aqui neste lugar que você vai perder a vida, você vai saltar daqui desse prédio. Ele dizia: não era a voz do meu inconsciente, era uma tentação terrível que não cessava, que falava constantemente dentro de mim, que tentava me convencer de que a morte era uma coisa boa e ao mesmo tempo me assombrava. Eu não tinha paz, eu não tinha sossego, porque aquela voz não se calava dentro de mim, era o tempo inteiro. Isso se chama obsessão. Que quando as raízes são espirituais, é um grau de alienação. Como é que é isso de alienar? É de tirar a pessoa de si mesma e tirar a pessoa de Deus. A pessoa fica alienada, como um carro que fica alienado. A pessoa fica alheia, ela se perde de si mesma. Como é que começa a alienação? Todos nós passamos por um grau dela. A primeira escala é a tentação. Alguém aqui já foi tentado? Levanta a mão quem já foi tentado. Então tem uma notícia para te dar: você já foi e não sabe. Quem não levantou a sua mão não sabe, mas foi. Diga para o seu amigo aí: você é tentado todos os dias, você sabia? Pode falar. E tem uns que não só apenas são tentados e atentados. Ninguém aqui escapa não, meu amigo. Você é tentado. Você é tentado a fazer o que não presta. Você é tentado a errar. Você é tentado a mentir. Você é tentado a se promiscuir, a se prostituir. Você é tentado a adulterar. É tentado a entrar nessas maracutaias para poder ganhar vantagens fáceis em coisas incorretas. Eu vou perguntar de novo: quem aqui já foi tentado? Levanta a sua mão bem alto, porque eu quero te ver. Que bom, melhorou. Para não ir embora assim com a impressão de que o povo aqui na paróquia mente, viu, padre? O primeiro grau é a tentação. Qual é o segundo? A obsessão. Quando uma ideia entra na cabeça da pessoa e se torna anormal. Porque tem uns pensamentos insistentes que são normais.
Eu tenho pensamentos assim, que parece que não deixam a gente, que nos incomodam, mas chega uma hora que a coisa cruza o limite do normal e se torna destruidora. Era o caso desse homem e estava quase para fazê-lo se matar. E ele disse: Márcio, aquela voz ia tirar a minha vida, porque tinha uma noite que ele dizendo para mim, eu sou vendedor, então eu represento produtos, eu viajava muito para poder levar as mercadorias, para mostrar, para fazer as minhas vendas. E teve uma noite em que eu já estava para fazer uma curva numa rodovia, e a certeza que aquela voz me deu, de que eu ia perder o controle do carro naquela curva, ia me matar, era tão grande que eu já estava perdendo o controle. E eu não tinha coragem de chegar àquela curva, então eu fui diminuindo, eu manobrei o carro e voltei na rodovia na contramão. Então, olha ao que a pessoa é levada muitas vezes, por uma obsessão. Isso era uma obsessão. O terceiro grau é a opressão. Essa história dessa mulher que eu contei para você, ela estava oprimida, porque na opressão a gente às vezes tem sensação de ver coisas, a gente sente toques, o corpo da gente manifesta as chamadas falsas enfermidades. Por que é uma falsa enfermidade? Porque ela tem todos os sintomas da doença, o médico identifica os sintomas, ele diz: a pessoa está doente, mas ela não tem uma causa física, ele não consegue encontrá-la. Não é só porque ele não acha, porque ela não nasceu e não se sustenta no físico, ela se sustenta no espiritual. E como que a gente sabe disso? Porque depois de uma oração de libertação, às vezes a pessoa fica curada, como esta mulher ficou curada de uma enfermidade que ela carregava há 36, quase 37 anos. Então não me diga que é simplesmente psicológico. Porque você acha que uma pessoa que tem uma coluna torta, que dói, em 37 anos, nunca procurou um médico, nunca procurou um psiquiatra, um psicólogo? É claro que ela procurou toda a ajuda ao seu alcance, mas aonde ela encontrou a solução do seu problema? No momento em que nosso Senhor Jesus Cristo ofereceu a ela a salvação e a libertação. No momento em que Ele interviu na vida dela por meio da oração. Você está entendendo que o que nós vamos viver aqui nesse encontro é uma manifestação maravilhosa e poderosa da presença de Deus? Você está entendendo que Jesus nos trouxe aqui para livrar o nosso coração desses males? Ele trouxe você aqui para isso. Eu contei para você situações extremas, porque quando o contraste é maior, fica mais fácil da gente enxergar o que Deus fez, o que Deus agiu. Quando é menor, alguém diz assim: isso era coisa da cabeça da pessoa. Conheço outras pessoas que viveram sentimentos semelhantes, mas quando o testemunho ele é gritante, a gente percebe, Deus pôs o seu dedo e agiu aí. Em cada pessoa Deus faz de uma maneira diferente, mas a todos nós Ele quer nos livrar e nos libertar do mal. Este Senhor, Ele me disse: Márcio, foi uma oração que me livrou daquela voz. Quando eu estava lendo aquela oração que você tinha feito, e que eu pedi a Deus que viesse em meu socorro, e que me libertasse daquela voz que falava dentro de mim, e que eu tinha tentado combater durante grande parte da minha vida com todas as minhas forças e não conseguia vencer. Foi incrível como aquela oração, como uma mão, tirou aquele mal que me acompanhava. Nosso Senhor Jesus Cristo é poderoso para nos libertar. Repita comigo: Jesus é poderoso para nos libertar. Ele tudo pode, porque para Deus nada é impossível. Eu creio que para Deus nada é impossível. Esta palavra que você abriu e que está nas suas mãos é a palavra com a qual o Senhor quer nos abençoar no começo deste retiro.
Porque muitas vezes o mal entra na vida da gente por uma palavra ruim, uma palavra maldita. Você com certeza já sofreu com as palavras das pessoas, não já? Uma palavra cruel, uma taxação, um apelido maldoso que alguém pôs em você, uma comparação que alguém maliciosamente fez de você com outra pessoa para te diminuir, uma verdade sobre algo errado que você fez, mas que o outro contou na frente de todo mundo, debochando, te denunciando, mentindo a seu respeito. Ou às vezes um desejo que a pessoa tinha de que algo desse errado para você e ela colocou isso em palavras, que aconteça tal coisa na sua vida. Nós já sofremos com palavras. E a gente sabe que quando a palavra má vem de um ente querido, de um pai, de uma mãe, de um filho, ela causa ainda mais dano dentro de nós. Se uma palavra humana tem força de mexer com os nossos sentimentos, de nos ferir no íntimo do nosso coração, eu te pergunto, o que não pode então fazer por nós a palavra de Deus? Se uma palavra humana tem força, a palavra de Deus tem poder de ressuscitar a pessoa que estava morta. E se a ressurreição do nosso corpo está guardada para o último dia, Jesus pode ressuscitar as suas emoções, os seus sentimentos, os seus afetos, o seu coração agora, nesse momento de oração que nós vamos ter. Você acredita nisso? Sim. Então vamos nos voltar a esta palavra. Isaías 57, versículos do 14 ao 21. Isaías 57, do 14 ao 21. Diz assim: será dito, ou como está na tradução da CNBB, alguém dirá: abri a estrada, aplanai-a, retirai do caminho do meu povo todo o obstáculo. Porque eis o que diz o Altíssimo, cuja morada é eterna e o nome santo, habitando como santo uma elevada morada. Eu auxilio todavia o homem atormentado e humilhado, venho reanimar os humildes e levantar os ânimos abatidos. Realmente eu não desejo controvérsia sem fim, nem persistir sempre no descontentamento, senão o espírito desfalecerá diante de mim, assim como as almas que eu criei. Por causa do crime de meu povo eu me irritei um momento, feri-o, dando-lhe as costas na minha indignação, enquanto o rebelde agia segundo a sua fantasia. Eu vi sua conduta, disse o Senhor, e o curarei, vou guiá-lo e consolá-lo, vou fazer assomar aos lábios dos aflitos a ação de graças, paz àquele que está longe, paz àquele que está perto. Mas os ímpios são um mar encapelado que não pode acalmar-se, cujas ondas revolvem lodo e lama. Não há paz para os ímpios, diz meu Deus. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir esta palavra. Nós chegamos aqui neste encontro e esperamos que algo novo aconteça para nós. Você veio para esse retiro e você espera que alguma coisa de boa aconteça para você. Mas entenda uma coisa, esse desejo que você tem dentro do seu coração
de que algo bom, de que uma novidade aconteça, ele não entrou no seu coração, não foi tanto por causa dos testemunhos que eu contei, nem por causa de algo que alguém lhe disse, ou porque uma pessoa falou para você que esse retiro ia ser bom, e acabou falando para você das coisas maravilhosas que Deus faz. Você está aqui nesse retiro esperando algo bom, porque o Espírito Santo, pessoalmente, o próprio Espírito Santo que Jesus derramou depois da sua ressurreição, foi Ele quem nesta manhã tocou no seu coração de uma maneira pessoal. Foi Deus quem te quis, te chamou e te trouxe para cá. Você só está fazendo esse encontro nesse final de semana porque Deus se interessou por você, porque Ele viu as suas necessidades, porque Ele escutou a sua oração. Nós podemos pensar que nós estamos fazendo algo por Deus quando nós nos colocamos em oração, gente, mas é o contrário. É Deus quem nos faz o favor de nos chamar à sua presença. Para quê? Leia comigo versículo 18 e 19. Leia, porque essa palavra é para você. Diz aqui: vi sua conduta, disse o Senhor, e o curarei. Vou guiá-lo e consolá-lo. Vou fazer assomar aos seus lábios, aos lábios dos aflitos, a ação de graça. Paz, paz àquele que está longe e àquele que está perto. Bendito seja Deus. Diga comigo: bendito seja o teu nome, Senhor, por esta palavra. O Senhor está nos dizendo neste versículo, está dizendo a você: vou curá-lo, vou reanimá-lo, vou deixá-lo totalmente restabelecido aos seus e aos seus que estão sofrendo, a ele e aos seus que estão sofrendo. Farei brotar nos seus lábios sorriso de felicidade, felicidade para os de longe e para os de perto, diz o Senhor. Sim, eu hei de curá-lo. Coloca as duas mãos sobre o seu peito, ou abrace a sua Bíblia e diga: Senhor, eu creio. Eu creio que o Senhor tem esta palavra para mim, e que é a mim que o Senhor está dizendo: eu vou curar você, eu vou libertar você. O Senhor vai nos amparar e vai nos fortalecer. Eu creio, meu Deus. Repita comigo: o Senhor vai me amparar nesse momento que eu estou vivendo, e o Senhor vai me fortalecer. Meu Deus, eu creio, e eu aceito, Senhor, que esta graça aconteça para mim. Vamos ficando de pé, vá se levantando para nós rezarmos. Se esta é a nossa fé e se confiamos nesta palavra, fique de pé e repita o que você estava dizendo, mas com toda a sua convicção. Diga: o Senhor vai me amparar, o Senhor vai me fortalecer, Ele prometeu e vai fazer. O Senhor quer curar o meu coração. Coloca a mão direita sobre o ombro da pessoa que está à sua direita, e tocando com carinho sobre o ombro dela, diga: o Senhor quer curar o seu coração, meu irmão. Ele vai te amparar, Ele vai te socorrer. Confia em Deus, porque se o Senhor te trouxe aqui, é porque Ele tem algo especial para você. E continua com a sua mão tocando no ombro deste seu irmão, e peça ao Espírito Santo para dar amor por essa pessoa, porque assim como Deus quer agir em você e socorrer você, Deus quer fazer isso por ela também. A cura interior, que é a cura do coração, é uma experiência da graça de Deus, é uma experiência do poder de Deus. A cura interior
uma coisa maravilhosa, uma coisa linda, bela e cheia de força. É a cura do nosso eu interior, a cura da nossa mente, das nossas emoções, das nossas lembranças desagradáveis. Se você está precisando disso, louvado seja Deus, porque esse retiro é para você. É a cura daqueles sonhos perturbados e perturbadores que não nos deixam descansar. O Senhor está colocando a mão dele sobre você, que é atormentado nos seus pensamentos, que é atormentado nos seus sonhos. Esta cura que Jesus quer lhe dar é o processo pelo qual, por meio da oração, nós somos libertos de sentimentos de rejeição, de autopiedade, de depressão, de culpa, de ressentimentos, de ódio, de complexo de inferioridade. Você que fica se condenando, Jesus vai libertar você. Você que não se gosta, que não se ama, que não consegue se valorizar e sabe disso, Jesus vai libertar você. O que Deus vai dar a cada um de nós neste dia ultrapassa muito aquilo que nós podemos imaginar. Deus tem um plano cheio de amor que Ele vai revelar a você, se você quiser. Você quer? Então a primeira coisa que nós vamos fazer agora é não pensar em nós. Nós vamos pensar nessa pessoa que a gente está tocando. Vamos pedir de coração que Jesus abençoe, que seja a mão de Deus a tocar nela agora. Peça mesmo, peça, Senhor, põe neste momento, que seja o Senhor mesmo a abençoar. A tua palavra nos disse: abri caminho, abri a estrada, aplanai-a, retirai do caminho do meu povo todo obstáculo. Meu Deus, tudo que está impedindo este meu irmão de ser feliz, que está fazendo dele uma pessoa triste, uma pessoa amargurada, retira agora este obstáculo, retira esta pedra do caminho deste homem, do caminho desta mulher. Jesus quer tirar de dentro de você este obstáculo que está impedindo você de ser bom, de ser feliz, de ser de Deus, de ser santo. Ele pode e Ele quer. Quando você recorre a Deus com confiança, logo, logo você experimenta que a palavra de Deus não é simples teoria, que ela não são palavras vazias que nunca se cumprem, não. Ao se entregar nas mãos de Deus, ao confiar na palavra do Senhor, você vai experimentar a força do poder de Deus, agindo, socorrendo e transformando a sua vida. Ao confiar e rezar, você mesmo vai perceber como Deus é capaz de te curar as suas emoções e dar um novo sabor para o seu dia, uma nova direção para a sua vida, simplesmente por você crer nele, por você confiar nele. Então peça agora: Senhor, enche de fé, enche de confiança o coração deste meu irmão. Ele precisa confiar em Ti. Ele precisa, Senhor. E a Tua graça precisa acontecer na vida dele. Repita comigo: em nome de Jesus. Eu clamo agora que a força do Espírito Santo repouse sobre este homem, sobre esta mulher que eu estou tocando e pelo qual eu estou orando agora. Nada vai impedi-lo de experimentar o que nosso Senhor
planejou para ele nesse fim de semana. Em nome de Jesus Cristo, toda tentação de distração, de desistência, toda tentação de não aproveitar os momentos de súplica, de intercessão, todo o peso no corpo, toda preguiça de rezar, sejam agora desterradas em nome de Jesus e pela força do Espírito Santo. Olha nos olhos deste seu irmão e diga para ele: Deus ama você e Ele vai libertar você, e você precisa acreditar nisso. Confie em Deus, confie no Senhor. Pega a mão desse seu irmão entre as suas duas mãos e diga para ele: eu posso até não saber o que se passa no seu coração. Fale para mim. Eu até acredito que tenha coisas que você não pode mudar, mas Deus pode. Olha nos olhos deste irmão e diga: o que você não pode, Deus pode. O que é impossível para você, para Deus não é. Você precisa confiar, você precisa acreditar, e você verá Deus agindo em seu favor, ajudando você, libertando você. Vamos cantar ao Senhor, vamos fazer dessa canção a nossa oração. Não há mal que me possa vencer. Não há mal que me possa vencer. Mais uma vez, vamos cantar com fé. Não há força. Não há. Não há mal que me possa vencer. Mais uma vez, não há. Não há. Não há mal que me possa vencer. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Não há, mais uma vez. Não há. Não há mal que me possa vencer. Quem crê nisso, cante: não há. Não há. Não há mal que me possa vencer. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Em meus problemas, em meus pecados, poderão superar o amor de Deus. Nem meus problemas, nem meus pecados poderão. Deus é maior. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei.
Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo. Nem baixinho agora, nem baixinho, nem meus problemas, Nem meus problemas, nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Diga meu bem, nem meus problemas, Nem meus problemas, nem meus pecados poderão superar o amor de Canta por seu irmão, Deus. nem seus problemas, Nem seus pecados poderão superar o amor de Deus. Presta atenção numa coisa. Nós que estamos aqui, todos nós temos uma história de vida. Nossa história não é igual. Tem gente que veio fazer esse retiro porque queria dar mais da sua vida a Deus, queria se entregar mais plenamente. Veio fazer até com o coração agradecido porque está numa fase tão boa da vida. Está alegre, momento de vitória, está aqui para agradecer. Mas ao mesmo tempo que alguém aqui está assim, tem uma outra pessoa que está aqui com a vida por um fio, com o coração despedaçado, sem saber o que fazer, com um problema tão grande que parece que é maior do que as suas forças. Às vezes, com o seu sonho se esfumaçando diante dos seus olhos, a sua família acabando, e você correndo o risco de ver tudo que você sempre acreditou terminar diante dos seus olhos. Você trouxe os seus problemas para cá, mas nem seus problemas e nem seus pecados, porque olha, assim como eu disse para você que Deus tem um caminho para nos libertar, o diabo tem um caminho para tentar. E muitos de nós que estamos aqui, quando estávamos vindo para este encontro, a tentação disse, colocou dentro do seu coração, de que você não podia ter vindo para cá, que você não merecia estar aqui, que você tinha que ter se confessado primeiro, que você está afastado de Deus e não é um encontro que vai mudar a sua vida, que Deus pode fazer as coisas pelos outros, mas não por você, porque você não merece. Mas por pior que tenha sido o pecado que você cometeu, e mesmo que você não tenha tido ainda a oportunidade de confessar, nem os seus problemas, nem os seus pecados vão poder impedir Deus de realizar o que Ele já decidiu que vai fazer em seu favor. Não podem superar o amor de Deus, porque Deus é maior do que tudo que te acontece. Deus é grande, e tão grande quanto Deus é o amor que Ele tem por você. Então canta comigo mais uma vez. Nem meus problemas, Nem meus problemas, nem meus pecados, nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Não, nem meus problemas, Nem meus problemas, nem meus pecados poderão superar o amor de proclame comigo, Deus. Deus é maior. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Canta pro seu irmão, nem seus problemas, Nem seus problemas, cante pra ele, nem seus pecados poderão superar o amor de Deus. cante pra um outro, escolha outra pessoa, Nem seus problemas, nem seus
os seus pecados poderão superar o amor de Deus. Deus é maior que tudo que te acontece. Deus é grande, supremo Rei. Deus é maior que tudo que te acontece. Deus é grande, supremo. Vai cantando baixinho e vai se sentando. Deus é maior. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Acreditando nisso, pensando nisso, do qual Deus é maior, reza comigo agora, pela sua família, pela sua vida, por essa pessoa que tem ficado tanto nos seus pensamentos e que você sente que deve interceder por ela. Reze comigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Amém. A coisa boa de um retiro é que nós temos oportunidade de ir fazendo a oração acontecer aos poucos dentro do coração da gente. Então nós vamos ter alguns momentos com essas orações que eu falei para você. Oração de libertação, oração de renúncia, oração de intercessão pela força do Espírito Santo. Então viva todos os momentos, porque cada momento de oração é importante. Hoje estava uma manhã tão gostosa para a gente ficar em casa dormindo, não estava? Ou foi só eu que tive dificuldade para sair da cama? Nossa, quanto tempo que eu não dormia com uma chuva gostosa dessa. Acordei, aquela chuvinha caindo, aí vi que ainda tinha um tempo, voltei a dormir. Nossa, que delícia. Para a gente se levantar e vir para cá, nós estávamos convencidos de que Deus nos queria aqui. Nós viemos para cá não para ficar sentado nos bancos duros da igreja. As poltronas da sua casa são muito mais confortáveis do que esse banco. Você veio para cá para rezar. Então reze, reze mesmo. Não deixe escapar as situações de oração. Reze. Tem gente que diz: eu não sei rezar, eu tenho dificuldade de rezar. Por isso que a gente reza juntos. Porque a gente aprende com o outro e a gente vive com o outro. Porque o que a gente escutou na pregação se transforma em verdade na nossa vida no momento em que a gente reza. Ouvindo a palavra de Deus, a gente aprende o que fazer. Rezando, a gente recebe a graça para viver o que a palavra revelou. Então, como é que a graça se encarna em nós? Pela oração. Como esse é o nosso primeiro intervalo, vou dizer algumas coisas práticas do que dá para a gente fazer e do que não dá, porque aí depois todo o retiro vai ser assim. Eu vim para cá para estar com vocês. Então, no momento do intervalo, eu não vou para a salinha do pregador, eu não vou ficar ali atrás, eu não vou me retirar. Eu vou ficar do seu lado, vou ficar com você durante todos os intervalos. Esse, o do almoço, o antes da missa, todos, amanhã. Então, em algum momento a gente vai poder se encontrar para um abraço, para a gente tirar uma foto junto se você quiser, depois você manda uma cópia para mim, para assinar um livro seu, dedicá-lo para você, se você quiser assim,
faço questão, vou ter alegria em fazer isso para você, para tirar uma dúvida, para escutar um testemunho, para receber uma intenção que você tem, que você quer que eu reze por você. Anote num papelzinho, traga para mim, vou receber com o maior carinho. Isso tudo dá para fazer. O que não dá para fazer? E não adianta pedir, porque isso não dá. Não dá para eu pegar alguém que está fazendo o retiro e ir com essa pessoa ali para trás ou num cantinho e ficar escondido para ouvir essa pessoa em particular e rezar por ela em particular. Não dá. Você quer saber por quê? Olha a sua volta. Olha atrás de você. Nós somos muitos, gente. Então, enquanto a gente se retira com um, todos os outros não têm acesso a gente. Então, não é justo. E eu não tenho como determinar que caso é mais importante, mais sério, mais grave. Então, como eu não tenho como determinar isso, a coisa mais certa a se fazer é: todos os momentos de oração serão aqui juntos, em comum. Concorda? Ok? Ninguém fica chateado? Então tá bom. Depois, eu já peço desculpas porque eu não consigo trazer comigo livro suficiente para todas as pessoas no retiro desse tamanho que vão querer. Então eu trouxe comigo esses livros que eu fui falando para você, que eu fui aprendendo essa experiência de libertação. Porque vai ser muito gostoso e importante a gente rezar juntos. Mas eu sei que vai ter momentos na sua casa, depois no seu dia a dia, que você vai querer e vai precisar daquela oração e daquela palavra. Então eu trouxe o que eu dou conta de carregar, gente. Eu vim sozinho, então tem uma cota que a gente pode trazer no avião, não é? Mas eu gostaria que você conhecesse, porque se você não conseguir comprar nesse momento de agora esse livro para você, numa outra oportunidade você sabe que ele existe e você vai ter acesso a ele. O primeiro livro que eu gostaria de te indicar, que foi um dos mais importantes que eu escrevi, ele se chama Vencendo Aflições, Alcançando Milagres. Eu pensei muito antes de pôr esse título, porque ele é um título muito forte. Então, dentro do contexto de um retiro, todo mundo entende, fora de um retiro, parece um apelo. E é um apelo. Porque quem de nós não enfrenta aflições? Passa por dificuldades e problemas no nosso dia a dia. E quem de nós não luta? Não é verdade? Você está sentado de um lado de uma pessoa que é um lutador, tem certeza disso. Mas chega uma hora que a gente percebe que topa com problemas que estão além das nossas capacidades físicas, emocionais, mentais, humanas. E se Deus não nos socorrer, a gente perece. Perece ou não perece? Então, há uma hora em que Deus precisa intervir. E esta hora é que a gente diz, nem que seja por meio de um milagre, mas Deus vai agir em meu favor. É vencendo aflições, alcançando milagres, porque é um socorro que chega a nós pela fé. Na página 23 deste livro, tem uma oração que ela tem ajudado muito as pessoas que estão enfrentando um quadro de depressão. Ele é um livro de superação, não é só para as pessoas que estão passando por um período de tristeza, de sofrimento, de depressão. Mas esta oração da página 23, quantos testemunhos eu recebi de pessoas que se reergueram. Uma moça veio de Belo Horizonte para poder me encontrar e contar que ela havia lido esta oração, rezado esta oração dentro do guarda-roupa. Porque ela sofria de uma síndrome chamada síndrome do pânico, e quando ela tinha crise, ela passava semanas, às vezes meses dentro do guarda-roupa. Fazia as necessidades fisiológicas dela lá dentro, num pinico. Comia dentro do guarda-roupa, se higienizava, se lavava lá dentro. A mãe colocava uma bacia com água, com toalhinhas molhadas ali, e ela se limpava, e ela vivia ali dentro. Ela disse, eu li esse livro com uma lanterna lá dentro. E eu digo para você que esse é o salário da gente que é missionário. É você saber que esta palavra que você viveu e partilhou foi salvação para a pessoa. E eu perguntei para ela assim, como foi? Você superou esse problema? Ela falou, Márcio, você não deve entender de síndrome do pânico, né? Eu falei, não. Ela falou, pois é, deu para perceber. Porque quando uma pessoa tem síndrome do pânico, como era o meu caso, nos momentos bons,
ela fica dentro de casa, não fica dentro do guarda-roupa, mas fica dentro de casa, mas ela não sai de casa. Eu atravessei um estado para poder vir falar com você. Se Deus não tivesse me libertado, e se Ele não tivesse me curado, eu não teria condições de fazer isso que eu estou fazendo aqui agora. Então, a palavra de Deus rezada faz isso por nós. Na página 101 ou 103, agora de cabeça eu não me lembro, tem uma oração de cura e libertação, que é a que eu faço pela minha família, que é a que eu rezei muitas vezes pelas pessoas que me acompanhavam, que pediam oração. Então, este livro, Vencendo Aflições, Alcançando Milagres. O outro, que faz par com ele, e que vem ao encontro das pessoas que querem rezar, mas têm dificuldade de rezar em casa. Você que quando vai rezar, parece que tudo passa pela sua cabeça, tudo te distrai, e às vezes até na hora da oração vem aqueles maus pensamentos, imagens que você não gostaria de ter, palavras ruins que vão aparecendo. Você que quando vai rezar, parece que ninguém estava se preocupando com você, até você se fechar no seu quarto e começar a oração. Vão lá bater na sua porta, vão te chamar, parece que a oração incomoda, e você nota que rezar é uma coisa difícil, não só porque o incômodo vem de fora. Muitas vezes você achou chato rezar. Só que veja, diz São Boaventura, numa frase dele: pela oração se obtém todos os bens e a libertação de todos os males. Há momentos na nossa vida em que a dor é tão grande que nada parece responder às necessidades que temos. O que fazer nessa hora? Onde encontrar a resposta que tira do coração essa dor? Nem sempre as perguntas podem ser respondidas com palavras. Há casos em que humanamente a solução é impossível, como por exemplo, a morte de alguém. A morte de alguém, obrigado. Ou uma doença incurável. Essa é a hora quando só Deus é a resposta. A resposta pode ser um milagre, ela existe. Mas cada pessoa precisa buscá-la pessoalmente. E o lugar onde ela vai encontrar isso é a oração. A última coisinha e a gente vai para o nosso intervalo. Aqui está a resposta para uma pergunta que você provavelmente já fez. São Basílio Magno ensinava: você pede a Deus e não recebe o que pediu, porque a sua oração foi mal feita ou sem fé, sem devoção, ou sem realmente querer aquilo que você está pedindo, ou porque você pediu uma coisa que não dizia respeito à sua salvação, ou você pediu sem perseverança. Neste livro eu vou apresentar para você esse caminho de oração que tem transformado tantas vidas. E as últimas 3 páginas dele, é como se eu estivesse ali com você do seu lado dizendo: olha, você quer rezar? Você tem dificuldade? Então vamos começar fazendo isso. Primeiro você faz assim, terminou? Aí você faz assim. Agora é o momento de você escutar a Deus. Para a gente escutar a resposta de Deus, a gente precisa fazer isso. Pegue a sua Bíblia agora, abra a Bíblia nesse momento. Agora é a hora de você interceder. Você que está enfrentando uma batalha espiritual, o momento na oração dessa luta espiritual é agora. Você vai notar que você vai passar 20 minutos, meia hora de oração assim, ó. E a força que isso vai dar para você viver o seu dia não tem preço.